Fala pessoal do Mineração em Garimpo, Daniel Martins aqui, mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença principal entre mineração e prospecção mineral. Muita gente confunde, muita gente acha que a prospecção mineral é apenas uma fase da mineradora, né, para se tornar uma mineração, e de fato é. Nas mineradoras grandes elas fazem um estudo antes de começar a explorar de fato. E nas mineradoras pequenas ou nos garimpos a gente sabe que não tem muito estudo, né? A gente não estuda muito bem a terra, não vai encontrar o depósito todo para depois começar a explorar. E aí meu objetivo de fazer esse vídeo aqui para você é só abrir tua mente. Abra sua mente agora, porque o que eu vou te mostrar aqui é uma opção. É uma opção para você que tem um direito minerário, é uma opção para você que tem um requerimento de pesquisa, tá? Que você está pensando o tempo todo aí em conseguir talvez recurso financeiro para minerar, para aumentar a tua planta de extração, para processar de fato, para botar dinheiro no seu bolso. Existem outras maneiras de você colocar dinheiro no seu bolso. Se você é dono de um direito minerário, se você tem um requerimento de pesquisa e você tem um depósito na sua área, tá? Primeiro de tudo, se você tem um minério, se você tem indícios que tem minério na sua área, que tem ouro, tem cobre, seja lá o que for, você tem que ter o direito minerário. A superfície é sua, mas a subsuperfície pertence à União, né? Então, o que está debaixo da terra pertence ao governo, o governo tem que te dar uma concessão para que você possa explorar essa área, para que você possa minerar nessa área, tá? E aí você precisa de um profissional que é um geólogo ou um engenheiro de minas para poder fazer esse requerimento no portal da ANM, Agência Nacional de Mineração. Mas eu quero ser bem objetivo nesse vídeo, então eu vou falar o seguinte para você. Eu quero contar primeiro uma história para você, tá? Eu tenho um amigo, isso é real, não é invenção minha, tá? Não tem nenhuma historinha aqui da carochinha, não, é real. Eu tenho um amigo na Bahia e ele tem uma área, ou pelo menos ele ainda é dono da área, eu tinha uma área, e eu conheci ele garimpando, minerando. Ele tinha uma pequena mineradora ali e ele extraía ouro naquela região. E a vida dele foi mais ou menos assim. Ora ele estava bamburrando, né? Ora estava em cima do minério, estava produzindo e estava ganhando dinheiro. E outra hora estava fraquinho o negócio, não estava caminhando tão bem, né? Eu acho que você conhece alguém assim na mineração, né? Ora está muito bem, obrigado. Outra hora tá ruim, as coisas não andam muito bem. Isso acontece porque, normalmente, a mineração hoje no Brasil, o Brasil é muito rico, então a gente acaba deixando de lado a parte de pesquisa. Então, quando não tem muita pesquisa, a gente está sujeito a alguns erros, tá? Primeiro, pode ser que de uma hora para outra a terra segue. O que é cegar, né? Se você não é um garimpeiro experiente, você não vai saber o que é isso. Cegar você está ali produzindo e de repente o ouro desaparece. E você está no veio, está na rocha, sumiu o veio, sumiu a rocha, ou você está no baixão, né? Você está no baixão ali, não está mais dando ouro naquele baixão, não importa, o ouro desapareceu. Mas por que desapareceu? Talvez a pesquisa não foi muito bem feita, tá? Quando a gente não faz pesquisa, a gente tem outro problema também, que às vezes a gente está colocando o nosso rejeito ou o nosso bota fora em cima da onde realmente tem ouro, ou minério, seja lá qual for. Então, se você está produzindo, processando, você está colocando o seu rejeito no lugar certo? Talvez você esteja colocando em cima da sua área mais rica. E você nem sabe disso. Por quê? Porque não fez pesquisa. Então, não é muito diferente dessa história desse meu amigo. Por quê? Porque ele estava ali minerando e hora estava bom, hora estava ruim. E aí eu contei para ele em julho do ano passado, em julho de 2022, eu contei para ele que a gente estava em desenvolvimento, eu e meu sócio, de um equipamento de geofísica, um método geofísico chamado sísmica de reflexão. É um método caríssimo, mas que a gente tinha reduzido em 90% o custo dele, que dava para a gente ter um imaginamento de tudo que tinha debaixo da superfície, quase como se fosse um ultrassom. E eu falei que a gente estava em desenvolvimento, o equipamento ia ficar pronto, a gente poderia usar na área dele e tal. E quando eu falei isso para ele, ele até falou, cara, então eu estou fazendo uns furos de sonda aqui, que a sondagem, né, o furo de sonda, ele tem como objetivo o quê? Tirar os testemunhos, que são tubos de rocha. Esses tubos são enviados para um laboratório, que vai fazer uma análise geoquímica, e você vai saber mais ou menos os teores que tem de minério ali. Então, ele estava falando para mim que estava fazendo furo de sonda. Eu não acreditei muito, sabe? Porque ele estava naquela fase da baixa, do garimpeiro, né?
Ele não estava na alta, com muito dinheiro para fazer furo de sonda, nem fazer pesquisa, e não era muito do feitio dele fazer pesquisa. Então, eu falei, cara, tá estranho isso, mas enfim, tudo bem. E aí, eu voltei a ligar para ele em dezembro, e aí conversei com ele, falei, cara, os equipamentos estão prontos, a gente está pronto para fazer a pesquisa na área e tal. E ele falou, Daniel, você não sabe, eu acabei de vender a área. Na verdade, eu arrendei a minha área de mineração, eu arrendei por 60 milhões de reais, recebi adiantado 60 milhões de reais por 10 anos, ainda vou ficar com uma pequena participação da produção, e essa mineradora que arrendou, ela está colocando uma planta de extração de 10 milhões de reais, tá? E essa planta vai produzir não sei quantos quilos de ouro por mês, e eu ainda tenho uma participação em cima disso. E, gente, assim, ele estava maravilhado com tudo que tinha acontecido na vida dele. Eu dei os parabéns para ele. Falei, cara, parabéns, que bom que isso aconteceu na sua vida. Ele não quis me contar muito sobre a questão dos furos de sonda, mas eu acredito que foi uma empresa de fora, que é justamente essa empresa que fez esse contrato com ele. Se a gente parar para pensar 60 milhões em 10 anos, dá 500 mil reais por mês, o que é muito pouco. 500 mil reais por mês para uma planta de 10 milhões que vai processar aí 30, 40, 50 quilos de ouro por mês, ele está recebendo ali 2 quilos no máximo de arrendamento da área. Mas o que eu quero te contar com essa história? É que ele viu uma outra possibilidade, além de minerar. Talvez minerar é muito bom? Você foi lá, fez um baita investimento, está minerando, está colocando dinheiro no seu bolso. Mas existe uma outra coisa que é a prospecção mineral. E a pesquisa, ela pode te gerar uma renda muito alta, não mensal, mas de uma única vez. Você pode vender o que está debaixo da terra sem a necessidade de extrair, né? Existe hoje oportunidade do mercado de você pegar o que está debaixo da sua terra aí, no seu direito minerário, e você estudar ele, entender o tamanho desse depósito, quanto de minério você tem aí embaixo, e vender isso no mercado. Oferecer para quem vai montar uma planta realmente de muitos milhões e extrair. Talvez não seja o teu sonho minerar. Talvez seja o teu sonho só ser rico, milionário, ganhar muito dinheiro, né? Talvez não seja o teu sonho ficar ali na mineradora para sempre. Se for, parabéns, você vai conseguir, você tem outro caminho a seguir, não é vender, né? Colocar na bolsa, levantar capital, contratar grandes empresas de estruturação de mineração para poder fazer a coisa acontecer. É um caminho mais difícil. Mas existe esse caminho, que é um caminho mais fácil, mais simples, demanda menos investimento, menos capital. Ele tem pontos positivos e pontos negativos. Então eu quero citar para você aqui, eu tomei nota aqui, então eu quero citar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Primeiro, vou falar de mineração. Na mineração, para ganhar dinheiro, você precisa o quê? Você precisa extrair. Sem extração, você não ganha dinheiro, tá? A venda é sobre o minério que foi lavrado, ou seja, produziu 1 quilo, vende 1 quilo, produziu 10 quilos, 10 quilos. É cobre, é manganês, produziu tantas toneladas, vendeu tantas toneladas. O minério que está lá embaixo, você não consegue vender. Você só vende o que está na superfície que você já extraiu, tá? O investimento normalmente é alto, né? Mineração, você montar uma mineradora, gente, eu tô vendo, tem um caso agora, só para você entender quanto que esse mercado é fascinante. Tem uma área no meu estado, e essa área foi vendida, uma área em Currais Novos, na cidade de Currais Novos. Essa área pertencia ao Eike Batista, tá? Essa área parece que foi vendida na época, em 2012, eu acho, por 10 milhões de reais para uma empresa chamada Big River. O Eike achava que não tinha mais ouro ali, não tinha mais minério, já tinha extraído o que tinha que extrair ali da superfície, e ele achou que não tinha mais nada, não fez estudo. Escola do garimpo, né? Não fez tanto estudo na área, o que aconteceu? Ele vendeu a área por 10 milhões de reais para a empresa chamada Big River. Essa empresa Big River pegou essa área, jogou na bolsa da Austrália, uma empresa australiana, e só tinha esse direito minerário, mais nada. Pegou, jogou na bolsa da Austrália, levantou 15 milhões de dólares. Pegou os 15 milhões de dólares, dá mais ou menos 50 milhões de reais, e gastou tudo em pesquisa. Documentou toda a área, fez furo de sonda, fez o que precisava ser feito, e aí jogou no mercado, né? Olha só, tem isso aqui disponível. Quem foi lá e comprou agora? Uma empresa canadense chamada Aura Minerals, que inclusive está na Bolsa Brasileira.
Essa empresa, Aura Minerals, ela foi lá e comprou por 322 milhões de reais. Ou seja, uma área que custou 60 milhões foi vendida por 322 milhões de reais. Por que eu digo 60? Porque é 10 que o Ike tinha vendido para Big River e depois os 15 milhões de dólares, que daria 45 milhões de reais na época, a 3 reais o dólar, daria mais ou menos isso aí, 60, 70 milhões de reais, tá? E foi vendido por 322 milhões. A pergunta que eu te faço, será que o Ike está arrependido de ter vendido essa área por 10 milhões? Se ele tivesse feito o estudo, se ele soubesse o que tinha ali embaixo, será que ele teria vendido pelos 10 milhões de reais? E outra, a mineradora que está investindo os 322 milhões de reais, ela tem toda a documentação necessária para saber o quanto tem de ouro ali embaixo, o quanto tempo vai demorar para extrair, qual é o tamanho da planta que vai precisar e o tamanho do investimento. Então ela pagou 322 milhões. Vai investir mais não sei quantos milhões, vai gerar mais de 700 empregos diretos, vai investir mais não sei quantos milhões para montar uma planta, talvez 100, 200, 300, 400 milhões. E nesse investimento e nessa compra tem que retornar para ela com lucro. Então, dentro do tempo de mineração, esse valor que ela está investindo vai voltar 2, 3 vezes mais, tá? Ou mais, tá? Te dou outro exemplo, um projeto que é o projeto, que é em Itaituba, inclusive, o projeto Tocantinzinho. Não lembro agora qual é a mineradora que comprou esse projeto, pertencia a uma outra mineradora, e aí uma nova mineradora chegou e comprou esse projeto, está investindo 620 milhões de dólares, tá? Para montar uma planta. E aí eu fui dar uma olhada no projeto, na NI 43101, que é a normativa do Canadá, que faz toda a documentação da área. Eles têm uma previsão para, em 10 anos, extrair e ter um lucro, só para vocês terem uma noção, a extração vai durar 10 anos e meio. Mas em 3 anos já volta esses 2,5 bi de reais que eles estão investindo na área. Então, assim, é um outro game. Aí eu te pergunto, você tem 400, 500 milhões de reais para montar uma mineradora? Não tem. Então, qual que é o grande game? Qual que é a grande sacada? A grande sacada está em você pegar o seu direito minerário, encontrar o depósito que está dentro dele, gastar muito menos do que talvez um custo de uma escavadeira, tá? E com esse depósito você atrair investidores para continuar essa pesquisa, para chegar num nível que vai ser vendido por 200, 300, 400, 500 milhões de reais. Então, existe benefícios em um e outro. Depois eu vou falar também dos pontos negativos, mas vamos lá. Tem alguns pontos em relação à mineração ainda. Primeiro, se você quer minerar sem fazer tudo que essas mineradoras grandes fazem, elas fazem todo um estudo de viabilidade, encerramento de mina, vai devolver o material para dentro do buraco depois que elas abriram, se for um processo de open pit, né? Se for a céu aberto. Então, todo o material que vai para o rejeito depois volta para dentro do buraco. Tem toda uma questão ambiental, ESG, que se fala muito hoje no mercado, enfim. Então, tem uma alta burocracia ambiental para você extrair hoje, né? Precisa ser muito bem documentada a parte da mineração. As vantagens, há um retorno mensal. Você está produzindo, está botando dinheiro no bolso, tá? E o nível de conhecimento é baixo. Você não precisa de um nível de conhecimento extraordinário para fazer dinheiro com mineração, tá? O conhecimento é baixo. Você precisa de um engenheiro de minas, talvez, um geólogo, um geoquímico, enfim, operador de escavadeira. É básico o conhecimento, né? Desculpa os profissionais dessa área, mas tem muitos. Não é tão exagerado assim o conhecimento para você montar uma mineradora. Tanto que tem gente hoje fazendo 200, 300, 500 mil reais por mês com garimpo, mas o conhecimento é baixo. Agora vamos falar de exploração mineral? Qual que é a grande ideia da exploração mineral? Você não vai vender o minério mês a mês sua produção. Você vai descobrir o quanto de minério tem debaixo da terra e vai vender tudo de uma vez. Então alguém vai comprar, uma outra mineradora vai comprar todo o depósito de uma única vez, tá? Você não precisa beneficiar esse minério, ou seja, você vende o ovo da galinha, né? Então, você não precisa beneficiar, você não precisa tirar o minério para fora da terra para poder vender. Você vende tudo de uma vez. O investimento é muito baixo, se a gente for comparar em relação à mineração, tá? O investimento é baixíssimo comparado à mineração. Estruturar uma mineradora é uma coisa, agora você fazer pesquisa é outra. Ela precisa ser muito bem documentada, né? O direito minerário tem que estar no seu nome, na sua empresa, enfim. A burocracia ambiental para pesquisa é muito baixa,
porque não existe uma agressão ambiental, não existe uma supressão vegetal tão grande, não existe nada tão assim elevado quanto a mineradora. Então, na parte ambiental você tem algumas vantagens, tá? Outra vantagem, você não cria gente de olho no seu depósito, no olho na sua mineração, você não corre risco de assalto, né? Porque se você está produzindo, você corre risco de assalto, você corre o risco, hoje a segurança jurídica no Brasil não é lá das melhores, de alguém vir que você está produzindo muito e ir lá e dar uma canetada para derrubar teu direito minerário, para tomar isso de você. E quando você faz toda a pesquisa, caladinho ali, fazendo a pesquisa, encontrando o depósito, e você já chegou num nível que você protocolou tudo naquilo ali na ANM, tá tudo muito bem feito, você fez um NI 4301, ou você fez um CRISCO, ou você fez um JORC da Austrália, você fez todo o processo da exploração mineral, é mais difícil, tá? É mais difícil de alguém vir tomar isso de você na canetada por uma insegurança jurídica nos tempos sombrios que nós estamos vivendo no Brasil, tá? Desvantagem, eu vejo duas. Primeiro, não tem retorno mensal. Investimento em pesquisa não vai te dar o retorno mensal. Então, o dinheiro que você coloca na pesquisa hoje, ele não volta hoje. Mas, em compensação, quando voltar, se tiver realmente um depósito ali, meu amigo, vai voltar milhões, tá? E outra coisa, um alto nível de conhecimento. Então, você precisa de um nível de conhecimento muito alto, de profissionais com conhecimento muito alto, para você conseguir documentar o seu depósito, você conseguir delimitar o seu depósito. Eu vou falar um pouco mais sobre exploração mineral e vou te dar um mapa de como começar no próximo vídeo. Mas se eu pudesse dizer para você assim, o que você precisa para ter sucesso na exploração mineral? Você precisa ter três coisas. Você precisa ser dono do direito minerário, você precisa ter conhecimento e dinheiro. Porque se você não tem dinheiro, mas você só tem um requerimento e o conhecimento, sem recurso você não vai para lugar nenhum. Mas se você tem o mínimo de recurso possível, talvez a única vantagem que eu vejo na mineração é se você montar uma mineração para gerar, que esse sempre foi meu objetivo, foi assim que eu tive tanto conhecimento, acesso a tanto conhecimento de exploração mineral, foi porque eu sempre soube que o objetivo da mineração era ganhar dinheiro, para esse dinheiro financiar a pesquisa. Porque quando a gente financia a pesquisa, aí sim a gente está no outro game, tá? Só que não adianta minerar se não for para fazer pesquisa. Se você tem um recurso já para fazer pesquisa, é mais vantajoso fazer a pesquisa. Se você não precisa de uma renda mensal vindo da mineração, se você é um investidor, se você é um minerador grande e você pode fazer uma pesquisa sem a necessidade de já gerar resultado ali, eu não investiria 2, 3 milhões de reais numa mineradora para produzir. Eu investiria 2, 3 milhões de reais para documentar o meu depósito, para conseguir o maior número de informação desse meu depósito, porque tudo são dados. Quanto mais dados você possui e você aumenta esse banco de dados que você possui do seu depósito, é mais fácil você ir para o mercado e dizer assim, olha, eu já tenho isso daqui, falta pouco para a gente transformar isso aqui num grande depósito de valor, né? E aí esse depósito ele pode ser comercializado para outras mineradoras, pode ser colocado em bolsa, tem várias coisas que você pode fazer depois. Se você tem um depósito, coloque isso na sua cabeça. Se você tem um depósito, se você tem a comprovação de que esse depósito existe, com métodos geofísicos, geológicos, geoquímicos, você precisa da geologia, você precisa da geoquímica e você precisa da geofísica, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essa questão desses 3 pontos, mas eu falo o seguinte, a geologia, a geoquímica e a geofísica são as 3 áreas da ciência que você vai precisar para documentar o seu depósito. Você documentou o seu depósito, você pode vender ele e colocar dinheiro no seu bolso muito de uma única vez. A mineração não, a mineração é mais básico, talvez não precise de todo esse conhecimento, mas existem inúmeros riscos quando você começa a minerar sem você ter feito pesquisa. Eu já falei de alguns nesse vídeo, não sei se você lembra, mas você pode cegar, né, não ter mais o minério, e o minério está lá, mas você não estudou. Você pode estar colocando o seu bota fora ou o seu rejeito em cima desse depósito, do depósito principal que você possui. Você pode estar em cima de um depósito bilionário. Você pode estar em cima de um depósito bilionário e não saber. E vai passar a vida toda minerando, ganhando um troquinho,
e poderia ter vendido esse depósito por $1 bilhão, tá? E simplesmente você não vendeu porque você não fez pesquisa. Então eu vou te dar no próximo vídeo um mapa de como que você começa na exploração mineral, de como que você pode fazer uma pesquisa da sua área, e eu vou te dar mais alguns pontos de graça. Meu objetivo aqui é o seguinte, é muito simples, tá? Esses vídeos que eu faço aqui tem dois grandes objetivos. É ajudar garimpeiros a se transformarem em mineradores profissionais e colocar dinheiro no bolso deles. Porque se você produz, você vai vender esse minério em algum momento. Eu tenho uma trade company em Dubai e eu posso comprar esse teu minério, né? Ou achar compradores para esse teu minério. Segundo, eu tenho uma empresa hoje de prestação de serviço de geofísica. E de nada adianta eu ter essa empresa prestando serviço para grandes empresas, né? A gente já tem hoje contato com grandes empresas que vão precisar do nosso serviço. A gente é uma empresa nova de geofísica, mas que tem uma inovação. A gente criou o primeiro sismógrafo brasileiro, tem uma técnica que ninguém mais tem hoje no Brasil, enfim. É um processo chamado GeoStart, que leva o mesmo nome da empresa. E a única forma de eu te ajudar a você ganhar mais dinheiro é te dando informação. Então, meu objetivo aqui é trazer informação para você, informação de qualidade. Quanto mais informação eu trouxer para você, mais você vai crescer, se desenvolver, ganhar dinheiro, e é bem provável que lá na frente você contrate os meus serviços. Então não tem nada de extraordinário no que eu estou fazendo. Se você chegou até esse momento aqui, até o final desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa seu comentário, deixa seu joinha. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre prospecção mineral, o que você poderia fazer dentro da prospecção mineral, como que funciona a parte de prospecção mineral, tá? Para te ajudar nesse processo. Mas pensa nisso, talvez você esteja em cima de um depósito gigante. Talvez você esteja enfrentando problemas ambientais, né? Uma perseguição aí ambiental, enfim. Nada disso você teria nenhum desses problemas se você tivesse na prospecção mineral. Esses problemas você só enfrenta na mineração. Deixa esses problemas grandes para as mineradoras grandes que têm muito recurso para brigar por isso, tá bom? É isso, até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Um abraço, te vejo lá.